Porque muitos dos salmos são desprezados. Muitas pessoas leem os salmos, mas poucas realmente entendem a profundidade deles. E talvez esse seja um dos maiores erros da nossa geração. Porque os salmos não foram escritos por pessoas perfeitas. Eles nasceram da dor, do medo, da perseguição, da ansiedade, da solidão, da guerra interior. Os salmos são o grito de pessoas reais tentando sobreviver emocionalmente enquanto buscavam Deus. Mas hoje, muita gente despreza os salmos porque vive distraída demais para ouvir aquilo que toca a alma. Vivemos numa geração acelerada. As pessoas têm tempo para vídeos rápidos, para discussões vazias, para notícias ruins o dia inteiro, mas não conseguem parar alguns minutos para alimentar o espírito. E aos poucos, sem perceber, o coração vai ficando seco. Muitos desprezam os salmos porque esperam encontrar apenas religião, mas os salmos falam sobre a vida real. Eles falam sobre medo do futuro, sobre injustiça, sobre tristeza profunda, sobre noites difíceis, sobre inimigos invisíveis, sobre o cansaço da mente, sobre a sensação de estar sozinho mesmo cercado de pessoas. E talvez por isso tanta gente evita mergulhar neles, porque os salmos confrontam a alma. Eles fazem a pessoa perceber que precisa de Deus. Existem pessoas que conseguem passar horas ouvindo opiniões humanas, mas sentem desconforto quando começam a ouvir algo espiritual. Porque a verdade toca lugares que ninguém consegue esconder. Os salmos não são apenas poemas antigos, eles carregam emoções humanas que continuam vivas até hoje. Quando Davi chorava, existem pessoas chorando agora. Quando Davi sentia medo, existem pessoas sentindo medo agora. Quando Davi perguntava, até quando? Existem milhares fazendo a mesma pergunta em silêncio. E talvez o problema não seja que os salmos perderam força. Talvez seja que o mundo moderno ensinou as pessoas a anestesiarem a alma. As pessoas aprenderam a distrair a mente, mas não aprenderam a curar o coração. E mesmo assim, os salmos continuam vivos, continuam alcançando pessoas cansadas, pessoas feridas, pessoas desesperadas. Pessoas que ainda acreditam que Deus pode ouvir uma oração sincera. Porque quando alguém lê um salmo de verdade, não está apenas lendo palavras, está encontrando abrigo, está encontrando direção, está encontrando esperança. Mas existe algo muito interessante nisso tudo. Muitos conhecem o Salmo 91. Muitos compartilham o Salmo 23. Mas poucos percebem quantos outros salmos estão quase esquecidos. E isso revela algo muito profundo sobre a humanidade. Porque normalmente as pessoas procuram os salmos mais famosos quando estão com medo, quando precisam de proteção, quando desejam conforto imediato. O Salmo 91 virou símbolo de proteção. O Salmo 23 virou símbolo de paz e cuidado de Deus. E realmente são salmos poderosos. Mas enquanto milhões repetem sempre os mesmos, existem outros salmos carregados de lágrimas, perguntas, angústias e batalhas interiores que passam quase despercebidos. Salmos que falam sobre depressão da alma, sobre sensação de abandono, sobre noites sem resposta, sobre injustiça, sobre perseguição silenciosa, sobre o medo escondido dentro do coração humano. E talvez esses salmos sejam menos divulgados porque confrontam dores que muitas pessoas não querem enxergar.
O ser humano gosta da promessa da proteção, mas evita encarar a profundidade da própria alma. Poucos querem ouvir sobre quebrantamento. Poucos querem ouvir sobre arrependimento. Poucos querem mergulhar nas partes da Bíblia que revelam fragilidade humana. Mas os salmos não foram escritos apenas para momentos bons. Eles foram escritos para os dias em que a alma quase desaba. E talvez hoje existam pessoas sofrendo justamente porque conhecem frases famosas, mas nunca mergulharam verdadeiramente na riqueza espiritual que existe em todos os salmos. Existem salmos quase esquecidos que carregam respostas para dores modernas. Porque a ansiedade mudou de nome, mas continua existindo. A solidão aumentou, o medo aumentou, o vazio emocional aumentou. E enquanto o mundo tenta anestesiar a alma com distrações, os salmos continuam oferecendo algo raro: verdade, consolo, reflexão, esperança. Talvez Deus permita que alguns salmos sejam mais conhecidos, mas isso não significa que os outros sejam menos importantes. Às vezes, justamente o salmo menos lembrado é aquele que uma pessoa precisava ouvir naquele dia. Porque Deus conhece dores que ninguém vê. E talvez existam pessoas ouvindo esta mensagem agora que já conheciam o Salmo 91, já conheciam o Salmo 23, mas nunca perceberam que existem muitos outros salmos esperando para tocar partes profundas da alma. Talvez existam pessoas que nunca pararam para ler certos salmos, porque acharam que eles não teriam nada a dizer sobre suas vidas. Mas a verdade é que muitos dos salmos menos lembrados carregam algumas das emoções mais profundas de toda a Bíblia. Existem salmos escritos em momentos de angústia extrema, momentos em que tudo parecia perdido, momentos em que até homens fortes se sentiram emocionalmente quebrados. E isso revela algo muito importante. Deus nunca exigiu que o ser humano escondesse suas dores diante dele. Os salmos provam exatamente o contrário. Eles mostram homens chorando, mostram pessoas cansadas, mostram corações aflitos, mostram seres humanos lutando contra medo, solidão e desespero. E talvez seja justamente isso que torna os salmos tão poderosos. Porque eles não mostram pessoas perfeitas, eles mostram pessoas reais. Pessoas que sentiram medo do futuro, pessoas que perguntaram até quando, pessoas que se sentiram abandonadas, pessoas que perderam forças emocionais em certos momentos da vida e mesmo assim continuaram buscando Deus. Talvez seja por isso que algumas pessoas evitam mergulhar profundamente nos salmos, porque os salmos obrigam o ser humano a olhar para dentro de si mesmo. E nem todo mundo está preparado para encarar o próprio vazio emocional. Vivemos numa geração que aprendeu a esconder sentimentos. As pessoas aprenderam a parecer fortes. Aprenderam a sorrir mesmo estando destruídas por dentro. Aprenderam a fingir estabilidade emocional, enquanto a mente grita em silêncio. Existe uma dor silenciosa crescendo em muitos corações, uma tristeza que ninguém percebe, um cansaço emocional que não aparece nas fotos, uma ansiedade escondida atrás da rotina diária. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente vive distraída o tempo inteiro. Porque parar em silêncio significa ouvir aquilo que a alma está tentando dizer, e muita gente tem medo disso. Vivemos cercados por estímulos, vídeos rápidos, notícias negativas, comparações constantes, pressões financeiras, problemas familiares, inseguranças, medos sobre o futuro. A mente das pessoas nunca descansa completamente e, aos poucos, o coração vai ficando sufocado. Talvez existam pessoas ouvindo esta mensagem
agora que já não conseguem lembrar a última vez que sentiram verdadeira paz. Pessoas que dormem cansadas e acordam mais cansadas ainda. Pessoas que continuam funcionando, mas emocionalmente estão no limite. Pessoas que perderam a motivação, perderam a esperança, perderam a alegria das coisas simples. E muitas delas nem conseguem explicar exatamente quando isso começou. Porque algumas dores chegam devagar. A pessoa continua vivendo, continua trabalhando, continua sorrindo, continua postando fotos, mas por dentro vai se apagando aos poucos. E talvez uma das maiores tragédias da vida moderna seja justamente essa. Muita gente aprendeu a sobreviver, mas desaprendeu a cuidar da própria alma. E enquanto o mundo oferece distrações rápidas, os salmos continuam oferecendo algo raro: silêncio interior, reflexão, consolo, verdade, abrigo emocional. Talvez seja por isso que certos salmos toquem tão profundamente algumas pessoas, porque existem palavras ali que parecem atravessar o coração humano. Existem versículos que parecem entender exatamente aquilo que alguém nunca conseguiu explicar para ninguém. E isso acontece porque os salmos nasceram dentro da dor humana. Eles nasceram em cavernas, em perseguições, em guerras, em noites de medo, em momentos de lágrimas, em momentos em que tudo parecia desmoronar. Os salmos não nasceram dentro de uma vida perfeita, eles nasceram dentro da luta. Talvez por isso eles continuem tão vivos até hoje, porque enquanto existir um ser humano sofrendo, os salmos continuarão fazendo sentido. Enquanto existir alguém com ansiedade, alguém com medo, alguém emocionalmente cansado, alguém tentando encontrar forças para continuar, sempre existirá um salmo capaz de tocar aquela alma. E talvez muitos dos salmos menos conhecidos sejam justamente os mais profundos, porque alguns deles falam sobre sentimentos que quase ninguém gosta de discutir. Falam sobre vazio, sobre tristeza profunda, sobre sensação de abandono, sobre injustiça, sobre escuridão emocional, sobre momentos em que a pessoa sente que perdeu o rumo da própria vida. E talvez muitas pessoas evitem esses salmos porque eles confrontam partes da alma que estavam escondidas há muito tempo. O ser humano moderno aprendeu a fugir da dor, mas os salmos ensinam algo diferente. Eles ensinam que Deus também está presente nos dias difíceis, não apenas nos dias felizes, não apenas nas vitórias, mas também nas noites silenciosas em que alguém chora sem que ninguém veja. Talvez existam pessoas ouvindo esta mensagem agora que já pediram ajuda em silêncio, dentro do próprio coração. Pessoas que continuam fortes por causa dos filhos, por causa da família, por causa das responsabilidades, mas que emocionalmente estão cansadas. Quero convidar você a seguir o nosso canal. Esse é um propósito de vida. Todo dia uma nova mensagem, uma nova reflexão sobre as Escrituras. Vamos refletir sobre o que está escrito e sobre o mundo de hoje. Agora te convido para uma oração forte, feita de dentro do meu coração para tocar o seu e juntos chegarmos ao Senhor. Senhor meu Deus, em um mundo tão barulhento, tão acelerado, tão distraído, Pai, muitas vezes nos acostumamos apenas com aquilo que todos compartilham, com aquilo que aparece diante dos nossos olhos todos os dias, mas esquecemos da profundidade da Tua Palavra e aos poucos, sem perceber, a alma vai ficando cansada, o coração vai ficando pesado, a mente vai ficando sobrecarregada. E existem pessoas vivendo exatamente assim agora. Pessoas emocionalmente cansadas, pessoas tentando permanecer fortes por fora, enquanto desabam por dentro em silêncio,
pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram quando ficam sozinhas. Pessoas que carregam preocupações que ninguém conhece, medos que nunca foram contados, ansiedades escondidas atrás da rotina. Pai, Tu conheces cada uma dessas dores. Tu conheces aquilo que ninguém consegue enxergar. Tu vês lágrimas escondidas, vês noites sem dormir, vês pensamentos silenciosos, vês o peso emocional que alguém está carregando agora. E talvez existam pessoas, ouvindo esta oração, que chegaram ao limite das próprias forças. Pessoas cansadas da vida, cansadas da luta, cansadas de tentar parecer bem o tempo inteiro. Senhor, alcança essas pessoas agora. Entra nos lugares da alma onde ninguém consegue entrar. Toca os corações aflitos. Toca as mentes cansadas. Toca aqueles que perderam a esperança aos poucos, sem perceber. Pai, existem pessoas que já não conseguem sentir paz há muito tempo. Pessoas que vivem preocupadas com o amanhã, com medo do futuro, com medo de perder alguém, com medo de não conseguir vencer certas batalhas da vida. E enquanto o mundo oferece distrações rápidas, Tua palavra continua oferecendo abrigo. Os salmos continuam oferecendo consolo, esperança, direção, força para continuar vivendo. Senhor, faz esta geração voltar a sentir fome espiritual, fome da Tua presença, fome da Tua palavra, fome da verdade. Porque existem almas sedentas tentando preencher o vazio com coisas que nunca conseguem trazer paz verdadeira. E mesmo cercadas de informações, muitas pessoas continuam vazias por dentro. Pai, não permita que o nosso coração fique frio. Não permita que a correria da vida nos afaste daquilo que realmente importa. Ensina-nos a parar, a respirar, a ouvir Tua voz no silêncio. Existem salmos quase esquecidos, mas nenhum deles foi esquecido por Ti. Cada palavra escrita ali nasceu de dor, de lágrimas, de batalhas, de noites difíceis, de fé em meio ao caos. E talvez seja exatamente por isso que eles continuam tão vivos até hoje. Porque ainda existem pessoas sofrendo. Ainda existem pessoas lutando contra a ansiedade, contra o medo, contra pensamentos ruins, contra o desânimo, contra a solidão emocional. Senhor, abraça essas pessoas agora, que elas sintam neste momento que não estão sozinhas. Mesmo quando ninguém entende, Tu entendes. Mesmo quando ninguém vê, Tu vês. Mesmo quando alguém sorri por fora, Tu conheces a dor escondida dentro do coração. Pai, cura emoções feridas, traz descanso para mentes cansadas, traz calma para corações aflitos, traz esperança para quem já estava pensando em desistir. E que os salmos deixem de ser apenas textos conhecidos e voltem a ser encontros verdadeiros com a Tua presença. Que cada pessoa que abrir um salmo encontre ali exatamente aquilo que precisava ouvir. Que encontrem força quando estiverem fracos, esperança quando tudo parecer perdido, luz quando tudo parecer escuro. Porque Tua palavra continua viva, continua alcançando pessoas, continua sustentando almas, continua levantando corações quebrados. Pai, em meio a um mundo tão vazio espiritualmente, faz-nos voltar para perto de Ti. Afasta-nos da superficialidade. Afasta-nos da distração constante. Afasta-nos daquilo que afasta a nossa alma da Tua presença. E ensina-nos novamente a encontrar paz em Ti, porque nada neste mundo consegue preencher completamente o coração humano sem a Tua presença. Nada consegue substituir a paz que vem de Deus. Nada consegue curar profundamente uma alma cansada como a Tua palavra consegue. Senhor, visita agora cada pessoa ouvindo esta oração. Visita aquela pessoa que está chorando escondida, aquela pessoa que perdeu as forças, aquela pessoa que se sente esquecida,
aquela pessoa que está emocionalmente esgotada. Leva luz para onde existe escuridão emocional. Leva esperança para onde existe desânimo. Leva paz para onde existe ansiedade. E mesmo nos dias difíceis, mesmo nas noites silenciosas, mesmo quando tudo parecer pesado, que nós nunca deixemos de buscar abrigo em Ti, porque Tu continuas sendo refúgio, continuas sendo esperança, continuas sendo presença, continuas sendo paz em meio ao caos. Amém.